Olá pessoal, estamos no Carnaval e portanto eu que sou um antigo motar, com poucas motas, mas enfim, vamos andando, entrei aqui e fiquei aterrorizado porque encontrei o fantasma do professor Hermano Saraiva, que me disse mais ou menos assim: meu caro amigo, estamos aqui para emendar as asneiras que a história tem sido vítima, de que tem sido atrocidada por este pessoal. E eu fiquei um bocado alarmado com aquilo e disse: mas, Sr. Professor, mas qual história? Qual história? E ele respondeu-me: a história do presente. Não é só a história do passado, é a história do presente. E eu disse: bem, está bem, se eu puder eu colaboro. Até porque estamos no Carnaval e a coisa dá para aí. Vamos tentar emendar a história do presente. Eu até fiquei arrepiado, até fiquei com o cabelo em pé, vejam bem. Mas enfim, vamos lá tentar fazer esta coisa. Agora, eu não vejo nada já, tenho que tirar isto. Tenho que pôr uns óculosinhos de jovem. Estão de jovem este? Não sei, mas parece. Não sei se é muito jovem. Bem. Ora bem. Eu penso que isto é um bocado complicado, aquilo que o professor Hermano Saraiva me propôs é complicado, até porque o que se tem dito mais é mentiras. Mente-se à malta de hoje com tudo o que há à volta, não é? Com tudo o que há à mão. Mente-se despoderadamente e as pessoas acreditam. Isso é que é o mal, é que as pessoas acreditam e embarcam naquela pataquada, não é? E, portanto, o Carnaval continua. O Carnaval continua. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Se eu vos perguntar assim: quais foram os mais sangrentos ditadores da história? Da história toda. Se eu perguntasse ao professor Hermano Saraiva, ele sabia os antigos, não é? E diria: bom, segundo se crê, o Nero matou para cima de 6.000 pessoas. E o Calígula, pior ainda, matou mais de 9.000. É claro, dir-me-ão, bom, mas e o Gengis Khan? É claro, o Gengis Khan matou muito mais. Matou para cima de 40 milhões. Isto é a história. Mas eu agora a vocês não pergunto história. Porque nós somos todos motares, não é assim? Nós estamos numa grande confraria de motares, andamos todos de mota e de carrinho, não é verdade? Que alegria! E por conseguinte, é carnaval. Bom, e portanto, a vossa resposta não seria essa. E se calhar a vossa resposta seria: não sei, da atualidade. Sim, da atualidade, ditadores da atualidade. Eu penso que a resposta devia ser toda mais ou menos unânime. O Hitler e o Mussolini. Sim. Então vamos ver. O Mussolini, segundo o site, ou melhor, o post que podem ver na internet, Bloodiest Dictators in History, que eu acho que peca, os números não estão certos, pecam por diferença. Mussolini, segundo ele, é culpado pela morte de 314 mil pessoas. À roda disto, naturalmente. E o Hitler, mais de 18 milhões de pessoas. O que, obviamente, envolve massacres que não só os dos judeus, que são 6 milhões e meio. Bom, sim senhor, é uma resposta razoável. Mas este mesmo site atribui ao Stalin, e é modesto, 23 milhões de mortos. E disso nunca ninguém responde. Como ao Mao Tse-tung, no mesmo site, Mao Zedong, que era o Mao Tse-tung do meu tempo, não deve ter mudado de nome, nós é que mudámos de pronúncia, à roda de 78 milhões. E outros que ninguém fala, como o Pol Pot do Camboja, 2 milhões e umas centenas de milhares, ou o Chiang Kai-shek, que é da direita, que matou para cima de 10 milhões, ou o rei Leopoldo II,
da Bélgica, com as atrocidades que fez em África, no Congo, para cima de 9 milhões, ou o Suarto, cerca entre 900 mil e 1 milhão, ou a família Kim Il-sung, que já vai para cima de 1,5 milhão. Quer dizer, tudo isto ninguém fala. Tudo isto ninguém fala. Ninguém fala de quantos é que matou o Ho Chi Minh, cerca de 400 mil, não é? Quantos é que matou o Fidel Castro? Os modestos 30 mil. A Inquisição Portuguesa, em toda a sua história, desde que veio para cá, na Contra-Reforma, até 1820, matou 5 mil pessoas, direto ou indiretamente. E, portanto, enfim, o grande ditador Pinochet, não é, do Chile, matou 3 mil. Estão a ver como a história está mal contada. Estão a ver como a desinformação é um carnaval autêntico. É um carnaval. Vende-se uma ideia falsa e as malta engole. E as gerações, atrás umas das outras, repetem alegremente as asneiras do passado. Nunca mais têm emenda. Nascem e morrem a repetir as mesmas ideias. Bom, mas isto não era o objeto da minha coisa de hoje. A minha coisa de hoje era a alegria. Ai, que alegria, estamos no Carnaval. Que alegria, viva o Carnaval. E porque estamos com muita alegria, eu vou-vos dar umas tristezas, porque senão não vale a pena, que é para compensar a alegria, não é? Tem tanta alegria transbordante que é demais. Esta alegria é demais. É excessiva. Vamos alterar a coisa. Ora bem, e para isso eu lembrei-me de dizer o seguinte: qual é... Eu já disse aqui várias vezes e continuo a dizer, não tenho vergonha nenhuma. É óbvio que se fosse americano teria votado pelo Trump e teria feito campanha pelo Trump. E eu acho que o Trump é louco de manicômio, não é? Na mesma. Não deixei de achar. Já disse isto aqui várias vezes. Mas é fundamental um maluco assim, primeiro porque é milionário e em segundo lugar, ele e a equipa dele, aquela equipa de milionários, o milionário tem uma grande vantagem, é que a seguir não precisa de reforma. O milionário a seguir não precisa de arranjar emprego, não precisa de ir para um banco, não precisa de ter um tacho. Estão a perceber? O milionário é bilionário. Ambos são bilionários. E, portanto, como são bilionários, estão-se marimbando para o que é que vem a seguir. Aquilo é o objeto da vida deles e eles não têm que dar contas a ninguém, a não ser se levarem um tiro. E eu, meus senhores, continuo a dizer, pela enésima vez, que não compreendo como é que não há um atentado contra a vida do Trump, do Chance, que eu acho que é o futuro da direita nos Estados Unidos da América e do mundo, e do Musk. O Musk é louco também, mas menos preocupante que os outros dois. Bom, vamos então. O que é que eles têm estado a fazer? Têm estado a desmantelar, e isso é que é o grande contributo, a desmantelar aquilo que é a rede monumental de organizações não governamentais subsidiadas pelo esquerdalho para o esquerdalho, quer pelo os governos de esquerda dos Estados Unidos da América, quer pelos governos de esquerda ou de centro-esquerda da Europa e do mundo, além de milionários tipo Sr. Soros, fundações do tipo, aquilo a que eu chamo o capital financeiro apátrida, é isto. E, obviamente, esta gente não para de reconstituir e de alargar uma enorme rede de organizações não governamentais que executam localmente as suas políticas de esquerda que visam desmantelar a sociedade liberal, capitalista, ocidental de direitos humanos. Eles perceberam uma coisa, eles e, curiosamente, os outros, supostamente os adversários do Ocidente, é que a revolução
socialista nunca foi aplicável no Ocidente porque a sociedade de consumo deu a volta aos trabalhadores e eles hoje em dia são o sustentáculo da economia. Dois, porque não há atratividade, não há interesse nessa doutrina, quer por alienação, que é talvez a razão mais forte que a sociedade oferece, desporto permanente, entertainment permanente, música permanente, viagens permanentes, tudo o que seja distração, tudo o que seja diversão, tudo o que não seja concentração, tudo o que não seja meditação, tudo o que não seja pensamento. E olha, já agora aproveito, faço aqui um pequeno intervalo. Aqui está, agora vou mudar outra vez para o professor Hermano Saraiva. Não sei se conseguem ver. Aqui está um dos meus primeiros retratos, o célebre António Pedro. O António Pedro da Costa. O António Pedro é o fundador do Teatro Experimental do Porto, que começou a sua vida como integralista e nacional-sindicalista e acabou no Partido Comunista, ou pelo menos muito próximo dele. Muito próximo dele. E é meu primo segundo, porque ele é exatamente, aqui estão os meus avós maternos, também pintados por mim, não sou assim tão mau pintor como alguém possa pensar, meu avô e a minha avó, e o meu avô era tio direito dele, irmão do pai do célebre António Pedro da Costa, ou António Pedro, surrealista, pintor surrealista, e, além do mais, um eminente teatrólogo. Ele não só é o fundador do Teatro Experimental do Porto, como também autor de várias poesias e vários poemas e várias peças que foram aproveitadas posteriormente. Bom, mas vamos voltar. Muito obrigado pela explicação, Sr. Professor, agradeço muito, mas vamos voltar ao resto. Portanto, o Trump o que tem estado a fazer, não é? Ele e os seus colaboradores, e ganadamente o Musk, têm estado à coca de tudo o que são subsídios dados através da USAID, que é uma agência federal, e o seu destino. E como a gente pode ver, não há uma ONG de direita que receba dinheiro da USAID. Uma. É tudo para migrações, libertações, mudanças de sexo, LGBTs, preservativos para não sei quantos, e nos países mais extraordinários do mundo, desde o Nepal até a África, passando, qualquer país tem direito a ter ONGs disto, porque isto é uma rede. A ideia deles é criar aqui uma rede catastrófica que visa o quê? Que visa o quê, meus senhores? Que visa o quê? Manter a governança de esquerda em vários locais do mundo, quer o governo seja de centro-direita, quer seja de centro-esquerda. Ou seja, pela rede enorme, gigantesca de organizações não governamentais, a política mantém-se igual. A política mantém-se igual. E isto é aquilo que é a grande operação de destruição do Ocidente feita com dinheiro dos poderosos e com dinheiro dos impostos. E os Estados Unidos resolveram rebentar com isto. E rebentar com isto tem que ser pela raiz. Não pode sobrar nada da USAID. Já despediram 20 mil funcionários e agora têm que destruir estes sistemas todos. Têm que continuar, têm que ir para a educação, destruir a educação e tudo mais. Porquê? Porque senão a Hidra ressuscita. A Hidra ressuscita e eles voltam a fazer o mesmo. Bom. Vale a pena ver os discursos que eles têm feito, para onde é que vão os subsídios que eles dão. Muito bem. $1 bilhão já detectados através da USAID para
estas ONGs. E a Europa socialista ou equivalente. O problema, eu já pus isto uma vez e volto a pôr. Não é? E isto, atenção, isto não é brincadeira, é carnaval, mas não é brincadeira. Que é a ideia de ditadura do centro ficou cada vez mais consistente. E não só passa por uma mimetização total, sistemática e absoluta das políticas do centro, ou seja, os partidos que podem rodar ao meio, que podem rodar ao centro e que um sucede ao outro, têm de manter políticas uniformes no que toca às grandes diretivas internacionais e mesmo nacionais. Ou seja, a narrativa é a mesma. Podem mudar aqui e acolá um tonzinho. Sobretudo podem mudar as pessoas. Como dizia, já não sei se era o Bordal Pinheiro, já não me lembro quem era, ou talvez fosse. Enfim, os meus ouvintes que me ponham lá em baixo quem é o autor desta frase magnífica: a merda é a mesma, o que mudam são as moscas. Vão colaborar com certeza. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Quer dizer exatamente isto. A política tem que ser igual. Mas as moscas, as pessoas que aparecem em roda da política, essas é que podem mudar para dar uma ideia de alternância. Para dar apenas uma ideia de alternância. E, portanto, essa política igual passa por sustentar a narrativa da NATO, passa por sustentar a narrativa da União Europeia, passa pela bendição permanente dos coitadinhos dos refugiados que têm que vir para Portugal e não têm onde ficar, coitadinhos, e só 17% é que trabalham, porque os outros coitadinhos são muito cansados e não têm onde se albergar e, portanto, eu nem acredito naquilo que ouvi através do líder do Chega. Vamos tirar dinheiro para financiar os locais de morada dos polícias para subsidiar novas residências para os coitadinhos dos refugiados e imigrantes que vêm de fora. Mas isto está tudo maluco. Só pode estar tudo doido, como o senhor disse, e com toda a razão. Está tudo doido. Ou seja, o carnaval continua. E alguém faz alguma coisa? Não. Vamos ver a bola. Vamos ver a bola. Vai lá, o Sporting lá ganhou 3-1, mas aquilo não está famoso. Vai ter direito a um honroso segundo lugar no Campeonato Nacional a continuar assim. Bom, também é para brincar isto. Bom, portanto, o pivô, um dos pivôs da governação Trump é a destruição do sistema. E por isso é que ele é tão perigoso. Ele não é perigoso por causa da guerra. Quem quer fazer a guerra são os europeus. Já viram? Ele não quer mais guerra. Ele quer sair das guerras. Ele quer negócios. Ele quer ganhar dinheiro. Quem é perigoso são os europeus neste momento. E o que é que aconteceu aqui? Não só deu uma corrida em público ao Sr. Zelensky, ao toxicodependente Zelensky, ao palhaço Zelensky, que é uma coisa que não tem mal nenhum, uma profissão muito correta, mas toxicodependente já tem mal, já tem muito mal. Mas enfim. Só que o problema do Zelensky é que o Zelensky é apenas um instrumento no meio disto tudo, não é? Porque a ideia é impedir que haja paz, impedir que haja cessar-fogo. Não pode haver um cessar-fogo enquanto houver territórios com não sei o que lá dentro. Quer dizer, então, por essa teoria, na Coreia não havia cessar-fogo. Por essa teoria, na faixa de Gaza não havia cessar-fogo. Por essa teoria... É claro, esta situação até nem desinteressa completamente ao Putin, se eu bem perceber o Putin, não é? O Putin o que está a fazer é um macaquinho chinês, 1, 2, 3 macaquinhos, vai andando. Vai andando. Não tem razão para não andar. E agora bombardeou Odessa. Odessa, eu costumo fazer sempre isto.
para eu perceber os outros, eu tenho que me pôr no lugar deles. Eu tenho que me pôr no lugar deles. O Trump ameaça abandonar a NATO. É verdade? Não. Ele faz sempre isto, é uma técnica negocial. Propõe uma coisa impossível e depois recua para uma coisa possível, não é? Vou comprar a Groenlândia. É impossível. O Canadá é o 51º Estado. É impossível. Mas depois estão lá umas tarifas, estão lá não sei o quê, e vai conseguir qualquer coisa. Quer dizer, não consegue, obviamente, que não está à espera de conseguir meter o Canadá como 51º Estado, até porque seria um absurdo. Quer dizer, se o Canadá... Por absurdo, se o Canadá quisesse integrar os Estados Unidos da América, teria que ser pelo menos 3 Estados, não é? Agora, daquele tamanho não vai ser um Estado apenas. Mas, enfim, a ideia não é incorporar o Canadá, já é praticamente, atenção, vamos agora aqui negociar como é que isto se funciona. É como o México com a muralha e com as tarifas, vai ser igual. A ideia é uma ideia enfim, é a ideia do negociante, não é? Quanto é que o senhor quer para o automóvel? 20 mil euros. O quê? 16. Não, está a ver? Nunca fica nos 20 mil. Nunca fica. Bom. De maneira que a ameaça de abandonar a NATO é obviamente um disparate. Ele não tem que abandonar a NATO. Ele o que tem é que dizer: eu não colaboro na guerra nem sequer na fiscalização da Ucrânia. Ponto 1. Tire daqui o cavalo da chuva. Se os europeus quiserem ir, que se lixe, vão. Agora, não venham depois invocar o artigo 5º e o artigo 4º e seja que artigo for. Não venham invocar. Eu sou contra isto. Mas não me meto no assunto, querem fazer, façam. Mas é à vossa conta e risco. Isto é, o Sr. Stammer e os senhores Macrons da nossa terra, se quiserem invadir a Ucrânia para defender a parte que sobra contra o Putin com os seus armamentos, fazem por sua conta e risco. Não podem envolver os Estados Unidos. Mas como é que o senhor sabe que a NATO não apoia isso? Porque há 3 vetos. O veto americano, que é absolutamente decisivo, o veto da Hungria e o veto da Eslováquia. Acabou-se. Não há política da NATO contra o Putin na Ucrânia. Ponto final, parágrafo. E este assunto está morto. Não é preciso tirarem de lá o Trump, nem matarem o Trump, porque este assunto está morto. Bom, é claro que o Putin, quanto mais tempo tiver melhor, primeiro, porque está a esfrangalhar o exército que sobra da Ucrânia em Kursk, na armadilha de Kursk, não é? O que é que eles fizeram? Saíram, recuaram. Os gajos entraram por ali dentro, alargaram a linha da frente, depois fecharam aquilo em ferradura e agora temos uma bolsa com 10 mil, ou o que é, soldados do melhor, a melhor tropa que vai ser massacrada ali. Isto é uma barbaridade. Não tem outro nome. Mas é a guerra. Já não me lembro quem é que teve esta definição. Isto a idade não perdoa, de facto. Hammer. Não me lembro. É um senhor chamado Hammer qualquer coisa. Eu acho que esqueço-me do nome. Mas vocês podem procurar mais um TPC para os meus ouvintes irem à procura. A guerra é uma geração de jovens que não conhecem nem odeiam os outros jovens que vão matar, nem vice-versa, ao serviço de uma geração de velhos que odeia a outra geração de velhos do outro lado, que os mandam morrer, mas que não morrem por isto. É verdade. É pura e simplesmente verdade. A guerra é isto. É uma geração de velhos que manda morrer a sua juventude para matar outra geração de jovens que eles nem conhecem e dos quais não têm ódio nenhum. É uma monstruosidade. Não se resolve nada com a guerra. Nada é preferível à paz, à democracia. Há perdas de território, paciência. Há recuos, paciência. A vida humana não tem valor, não tem preço, como não tem valor. Não tem preço. De maneira que... Mas agora a ex-pacifista Europa, em que a esquerda era pacifista, está
convencida que vai conseguir fazer qualquer coisa na Ucrânia, quando a gente sabe muito bem que só um terço das tropas inglesas tem capacidade de poder fazer alguma coisa no teatro de operações, o resto é paisagem, e quanto ao resto vamos ver o que é que há em termos de backup de munições e tudo mais. A Rússia, a Ucrânia está perdida, quanto mais pressa resolver um cessar-fogo, com mais território fica. Não me admiraria que se alargassem os 4 oblastes, não me admiraria que o porto de Odessa caísse, não me admiraria que depois dá para negociar em termos de multiusos, usas tu e uso eu, mas a gente controla, que era o que eu faria se fosse russo. A tutela é minha, mas está para os dois exportarem, para não dizerem que eles ficam entaipados ali no meio. Não me admiraria nada que houvesse uma ligação mais próxima ao território da Transnistria, porque é preciso segurar as intenções subversivas que vêm através da Moldávia. Portanto, meus senhores, a gente tem que se pôr na pele do outro. Temos que nos pôr na pele do outro, senão não percebemos o que é que está em causa. Então, mas acha bem que o Trump saia? Quais são as razões para ele abandonar a NATO ou dizer que abandona a NATO? Olha, para começar, o financiamento. Já gastaram 200 bilhões com a Ucrânia e agora, dizem assim, agora é a Europa que paga. E a Europa vai-se destruir, vai-se autodestruir, com o aumento da percentagem do PIB que vai alocar. É uma guerra que não tem cura e que não é sua, sequer, não é verdade? E vai ficar de rastros em termos de dívida. As dívidas já dispararam todas, a dívida francesa, alemã, nossa, espanhola, são obscenas, só se não tencionam pagar isto, mas o que é facto é que esta guerra não vai levar a nada. Portanto, em termos de financiamento, tiram o cavalo da chuva. Em termos de benefício, conseguem, e vão conseguir, mais tarde ou mais cedo, as minas de terras raras. E essas minas de terras raras situam-se em 2 sítios. Situam-se, quer no Donbass e em zonas que estão ocupadas nos oblastes pela Rússia, que eles incorporaram na Rússia, e em segundo lugar estão, obviamente, também na zona da Ucrânia não ocupada. E qualquer um deles, quer o palhaço do Zelensky, quer o Putin, já disseram que sim, senhora, que estão dispostos a abrir um protocolo de colaboração para a exploração dessas terras raras, quer de um lado, quer do outro. E é por aí que vem a paz vem daí, porque se houver obviamente, se houver um acordo, se houver uma parceria entre a Rússia e os Estados Unidos para explorar terras raras. É preciso exportá-las, é preciso tratá-las, é preciso... Tudo isso contribui para a paz, não é? Acaba por não ser possível. E todos ganham dinheiro. Em segundo lugar, uma questão humanitária. Boots on the ground, ou seja, mandar soldados para a Ucrânia, significa que iriam morrer mais americanos. Já morreram muitos americanos na Ucrânia. São conselheiros. Pois, está bem. A gente sabe o que é que quer dizer conselheiros. São voluntários. Pois, sim senhor, mas são americanos, não é? E com esta cegada passam a morrer os europeus, que não vão, com certeza, mobilizar os bangladeshes, os indianos e os turcos que estão na Europa, ou deviam. Porquê que não? Porquê que não? Porque é que a Alemanha, se pensa em mandar tropas, não pega nos turcos, que são 5 milhões, que vivem na Alemanha e que têm nacionalidade alemã, têm 2 nacionalidades ou só têm uma, para os meter na tropa, serviço militar obrigatório, e vão morrer para a Ucrânia. É o vais. Isto morrem os europeus. Isto dá para morrer europeus. Muito bem. E, portanto, o Trump já percebeu isso e não vai. E 3, em caso de escalada, não é verdade, os europeus bem podem reivindicar qualquer intervenção da NATO, mas como isto não é uma ação da NATO, porque foi bloqueada como tal, é uma ação da União Europeia ou da União Europeia mais a Grã-Bretanha. O Sr. Stemmer já viu o desgraçado do Boris Johnson na televisão de cabelos em pé, vi mesmo, a dizer: o Stemmer está a querer voltar a pôr o Reino Unido dentro da União Europeia, aquilo que os ingleses votaram, afinal vai ser subvertido pelo Sr. Stemmer.
Foi ontem, é fácil de ir à procura. Ora bem, mas os senhores compreendam o seguinte, é que na prática isso já aconteceu, só na prática, no direito ainda não. Portanto, a ideia é, nós estamos todos do mesmo lado da barreira, nós estamos todos ao serviço, e ele também está, da mesma lógica, só que por trás depois há outros agentes que já não acham exatamente a mesma graça na direita inglesa com o fim do Brexit. Mas isso pode ser que dê uma guerra civil interna, com aquela malta toda que lá está de imigrantes, vai ser bonito. Bom, portanto, o que é que eu faria, como é que eu explicaria isto? O Trump está dito. Então, e para a Europa? Não, para a Europa isto vai ser o caos, não é? Vai meter mais 2% do PIB em cima do que a gente já gasta com a defesa, não é? E eu tenho um bocado de receio, só desse aspecto, que amanhã se entendam o centro-esquerda e o centro-direita sem oposição de maior a nível interno, estou a ver o Chega a fazer grande guerra contra isto, em aumentar o PIB destinado à defesa para gastar nesta porcaria desta guerra, mais 2%, só podem vir de dois sítios, senhores ouvintes. Vem dos impostos, têm que aumentar os impostos brutalmente, ou têm que deslocar verbas do Estado Social para lá. Não vai de outra maneira. Não há outra hipótese. Não há 20 maneiras de fazer ovos estrelados. E, portanto, o que vai acontecer aqui, de dramático, é exatamente isto. É que vão-nos tirar direitos concretos de cidadania para ir morrer gente, provavelmente nossa também, para a Ucrânia. Isto vale a pena? Não. Eu sou contra. Eu sou literal e absolutamente contra isto. Já sabem que sou a favor da neutralidade colaborante, já tenho várias coisas sobre o assunto. Desviar verbas do Estado Social ou desviar verbas de investimento vai sempre bater em saúde, assistência, educação e infraestruturas. Não há outra hipótese. Não há outra hipótese. É aqui que eles vão roubar dinheiro para gastar em armas que nós não fabricamos para torrar na Ucrânia. Não é boa ideia. Bom. A Alemanha. A Alemanha está num processo suicidário. Tenho muita pena, é a locomotiva da Europa, é a grande locomotiva da Europa, mas está num processo suicidário. Suicidário. Vejam bem isto. Primeiro mandou fechar as centrais da energia atómica. Não, isto é muito perigoso, os gajos dos verdes, os ecologistas, são contra a energia nuclear, é preciso acabar com isto tudo. Então, depois mandou fechar as centrais a carvão. Depois os americanos bombardearam o Nord Stream 1, que dava gás barato da Rússia à indústria pesada alemã. Ei, que alegria! Bombardeámos o Nord Stream 1, agora vamos pagar isto mais caro. E o que é que eles andam a fazer? Andam a comprar gás e combustíveis através da Índia, através de países terceiros, da Rússia, mais caros, porque vem por um intermediário, é óbvio que é mais caro, não é assim? Extraordinário. E andam a comprar equipamentos à China, e como todos nós andamos a comprar, que são produzidos por centrais, também tem de energia atómica, mas por centrais a carvão. Sabem, entre o ano passado e este ano, quantas mais centrais de carvão entraram em funcionamento na China? Mais de 140. Mais de 140 novas centrais a carvão entraram em funcionamento na China. E então, estamos a comprar bens, até automóveis ecológicos e tudo, que são produzidos com energia que é altamente poluente. Isto é tudo uma farsa. Isto é tudo um carnaval. Isto é tudo uma pessegada. Bom, a seguir, portanto, não contentes com isto, abriram a fronteira a milhões e milhões de invasores, muçulmanos e asiáticos, que não param. Como vos disse, só turcos há mais de 5 milhões. Mas há muito mais do que isso, são dezenas de milhões. Bom,
deixou falir, como é óbvio, várias empresas industriais, a maior delas é a Krupp, mas quer dizer, há uma data delas ligadas ao grupo Siemens, ligadas aos grupos de automóveis, à Volkswagen, que está a fazer despedimentos, à Mercedes-Benz, Audi, enfim, BMW, está tudo em pânico a despedir gente, porque a meta da Agenda 2030 impõe a destruição dos carros a energia fóssil e a criação de carros elétricos para toda a gente. Bom, portanto, esta estupidez de esquerda, é uma estupidez de esquerda, não é? Isto vem dos ecologistas, leva à destruição da indústria pesada alemã, que é o grande motor também da economia. A Krupp faliu, a maior siderurgia da história alemã, a maior siderurgia da história alemã, que tinha sobrevivido à Primeira Guerra Mundial, à crise, ao crash de 29, à Segunda Guerra Mundial, finalmente faliu completamente. Tudo isto é feito pelo esquerdalho. O esquerdalho apanha o centro-direita e o centro-esquerda. É tudo esquerdalho, não vale a pena estarmos com conclusão. Desde a senhora Merkel ao senhor Scholz, ao senhor Merz, agora, que já fez uma coligação com o SPD do Scholz, que perdeu as eleições e o primeiro discurso que ele fez foi fechar as fronteiras. Era o que faltava, já ninguém fala disso. Quer dizer, enganou os seus eleitores. É bem feita. Malta acha que votar no fofinho dá resultado e depois tem isto. Não é? É bem feita. Bom, e eu comecei a ver que isto tinha aqui qualquer coisa de perverso. Até nos nomes. Reparem bem. Passámos da Merkel para o Merz através do Scholz. Ou seja, Brother Merkel deu o Brother Merz. Não sei se estão a ver aqui. Estamos no Carnaval. Brother Merkel e Brother Merz. Olha, Brother Merz para isto tudo. Bom, e o caminho foi uma grandíssima Scholz. Bom, de maneira que... pronto, mas isto foi uma coincidência, não é? Isto aqui tem que se brincar um bocadinho com a história, porque senão fica muito triste e desatamos todos a chorar. Portanto, isto é tudo igual. Não vale a pena estarem com fantasias. Aquilo que eu já disse em vários vídeos é pura e simplesmente verdade. São tudo faces da mesma moeda. Não, o programa é igual em termos fundamentais, com pequeníssimas diferenças e as moscas que mudam. Os Estados Unidos estão num novo isolacionismo? Isto era uma pergunta. Eu acho que deviam estar. Não é um isolacionismo igual ao primeiro, nem nunca pode ser. Nem igual àquele que estava na guerra, no início da guerra, na Segunda Guerra Mundial. Porque esse isolacionismo era um isolacionismo abstencionista, não é? Não intervimos fora do nosso hemisfério, não é? A política do Washington define, desde logo, é uma espécie de pré-política isolacionista, que diz, ai daqueles que fora ao comércio, venham intervir in our hemisphere, no nosso hemisfério. Ele referia-se sempre à América no sentido holístico, ou seja, América do Norte, América Central e América do Sul. Isto vem no discurso de adeus, farewell speech do presidente George Washington. Não, ai daqueles que venham aqui intervir que não apenas pelo comércio. E isto é que deu a doutrina do presidente James Monroe, que muita gente chama Monroe, que é uma coisa que fica apoplégtica, mas não tem cura. O presidente James Monroe é que define, digamos, aquela política de quem ataque um dos nossos, ataca-nos a nós, in our hemisphere. Our hemisphere é o espaço vital americano. E é dentro do our hemisphere que depois do Washington se faz
aquilo que é a política do destino manifesto, ou seja, a invasão do território dos índios com o morticínio de dezenas de milhares de índios, dezenas de milhões de índios, não é milhares, dezenas de milhões de índios, não é assim? Eu nunca sei o número certo, se é 19 milhões ou 29 milhões que foram trucidados pela conquista do Oeste, eram os selvagens, mas isso fazia parte da política, ou seja, our hemisphere, destino manifesto. É destino manifesto, partir deste oceano e chegar até ao outro. Este é que é o espaço vital americano. Portanto, comprar, roubar o México ao México, não é? O Novo México ao México, roubar aquela parte toda mexicana do Texas ao México faz sentido? Faz. Comprar a Louisiana aos franceses faz sentido? Faz. Comprar ou roubar aos espanhóis território na Flórida, etc. Faz. Comprar o Alasca aos russos faz sentido? Faz. O Trump dizer que quer incluir o Canadá no seu território como Estado faz sentido, é uma loucura, mas faz. O Trump dizer que precisa da Groenlândia faz sentido? Faz. O Trump dizer que quer de novo o canal do Panamá que foi entregue aos chineses faz sentido? Faz. É o espaço vital americano. Faz todo o sentido. Ele está doido, mas não está tão doido como isso, não é? Isto faz todo sentido. Isto é a doutrina tradicional dos Estados Unidos da América. É preciso defender o seu próprio espaço vital. E eles têm descurado isto completamente, não é? Porque tem as Venezuelas no comunismo, tem o Brasil no comunismo, tem a Cuba no comunismo, tem uma porrada de países da América Latina esfrangalhados e no comunismo, porque por incúria de quem? Dos Estados Unidos, que resolveram andar a intervir aqui, por exemplo, na questão da Ucrânia e descuraram o seu espaço vital. Descuraram o seu espaço vital, onde deviam ter investido prioritariamente. Portanto, o isolacionismo vai ser, com certeza, pôr o interesse nacional primeiro, reconstituir uma indústria nacional que emigrou, não é? E que deixou cidades desertas, como Detroit, por causa dos custos de mão de obra e com as tarifas, ele vai procurar renacionalizar pelo menos segmentos dessa indústria. A ideia é, obviamente, conseguir empregos à custa disto e diminuir o desemprego com isto, controlar o dito hemisfério, our hemisphere original, obviamente com uma atualização geopolítica, isto é, ele não pode, de modo algum, descurar a Ásia, não pode de modo algum descurar a política marítima americana, que substituiu o rule the waves pelos ingleses. Isso vai ter que fazer, isso é a nova geopolítica, o controle do espaço, o controle do ar, com certeza, e o avanço tecnológico aí, mas este background é o background geopolítico que ele tem que consolidar inexoravelmente. Inexoravelmente. As tarifas são provisórias, as tarifas é mais ou menos a mesma coisa de dizer eu vou comprar a Groenlândia. E depois a seguir vamos cá negociar o que é que eu vou pôr, que base é que eu vou pôr na Groenlândia e que minerais é que vou lá buscar. Está a ver? Para já diz que quer tudo e depois a seguir negocia. É evidente. Bom, ora bem, e por conseguinte, a Rússia. A Rússia a curto prazo interessa-lhe acabar com a guerra, mas é a curto prazo, não é já. E acabar com a guerra, estabelecendo ali, ele já percebeu que vai ficar um frozen conflict tipo Coreia do Norte, Coreia do Sul, com uma fronteira, que se quis fazer no Vietnã, mas não deu resultado, depois o gajo invadiram aquilo tudo, mas que já deu na Alemanha, com a Guerra Fria, a Alemanha de um lado, a Alemanha do outro. Enfim, não é impossível dividir um país em dois territórios, ainda por cima, ambos sustentáveis. Enfim, mas é uma coisa que não vai ser curada facilmente. Vai durar umas dezenas de anos, vai ser um ponto de fricção permanente, como aliás na Palestina. Bom, a seguir, óbvio, eu já disse aqui, eu se fosse a eles, pensava no Porto de Odessa, mas enfim, eles é que sabem, e a longo prazo vai ter que investir muito em IA, armamento não nuclear devastador. Isto é o futuro da guerra passa por armamento não nuclear devastador.
armamento não nuclear devastador. A IA vai ser posta a pensar um armamento nuclear devastador, que pode passar por coisas que paralisem a sociedade. Por exemplo, um EMP, um Electric Magnetic Pulse, que não seja provocado por uma explosão nuclear. Por enquanto, toda ela não é? Qualquer EMP precisa disto, mas se conseguir ultrapassar este estágio de tecnologia e criar EMPs provocados por explosões ou por outra razão qualquer não nuclear, temos aqui uma arma de futuro, que é, pura e simplesmente, pôr uma sociedade no blackout, fritar tudo o que é elétrico, fritar tudo o que é eletrónico. As cidades deixam de ter elevadores, esgoto, água, luz, telefones, estão a ver? Computadores. Tudo fica paralisado. Eu ganhei ali um caos que dura, que é devastador, e não matei ninguém com bombas nucleares. Portanto, a bomba nuclear é um armamento que já começa a ser obsoleto. Não quer dizer que não vai ser utilizado, e, na minha perspectiva, vamos ter uma guerra com incidentes nucleares. Não é uma guerra devastadora nuclear em que morre tudo, mas é uma guerra em que vai haver. Porquê? Porque a tentação de, enquanto não há essas armas novas, utilizar o armamento que existe é superior. Aliás, foi isso que fez a bomba nuclear, foi as detonações nucleares no Japão. O Japão queria se render, mas os gajos tinham gasto uma pipa de massa naquilo e agora temos que explodir, que é para mostrar o que é que temos. E portanto, isto vai acontecer de novo. É uma questão utilitária. Bom, portanto, a Rússia vai ter que, e tem muito bons diplomatas, ter que ter uma política de alguma forma consensual para as colaborações bilaterais. Ou seja, vai ter que ter uma política, não pode deixar de ter uma política forte, prioritária com a China, não pode deixar de ter, porque senão acaba mal. E não pode deixar de ter uma política comercial e de colaboração com o Ocidente. E, portanto, vai ter que balancear muito bem isto. Isto tem que ser muito bem balanceado, carece de uma grande diplomacia económica e eu penso que os russos estão à altura de o fazer. A China. O país que mais interesse tem na paz é a China. Porquê? Porque a China é uma potência industrial, vende para o mundo inteiro, produz para o mundo inteiro e se não houver paz, não há consumo. E, portanto, a sua economia está totalmente ou muito dependente daquilo que é a performance das exportações para o resto do mundo. Tem um mercado interno crescente, sim, mas não chega. Não chega para o nível de poder que eles pretendem ter. Por conseguinte, vamos ter aqui alguma contenção da China. Se repararem, a China tem várias tensões e não sobreleva nada. Tem uma tensão com a Rússia que desapareceu. Tem uma tensão com a Índia, da qual não se fala. Nos territórios que ele ocupou, que a China ocupou, não é verdade? Não se fala nada. Não é? Acabou o Tibete, ninguém fala do assunto. Não é verdade? A Mongólia exterior, que era mais russa do que outra coisa, enfim, está tudo calado, ninguém fala do assunto. Pacificou-se a relação com a Coreia, que não é simples, com o Camboja, com o Laos, com o Vietnã, está a ver? Esta zona toda, que é o core da China, que é o core geopolítico da China, corresponde à América dos americanos, ao Our Hemisphere, está controlado. Há inimigos que são inabsorvíveis, nem que venha ao caos. A Índia, 1,5 bilhão de pessoas, com uma grande infraestrutura e com uma grande capacidade criativa, é impossível, tanto quanto é previsível, impossível de absorver. O Japão, por causa da sua resiliência e da sua capacidade de sobreviver, portanto o Japão é uma barreira, não vale a pena, e depois há uns menores, não é verdade? As Filipinas, enfim, não haverá mais alguns, não é assim? Jakarta. Mas enfim, são mais incógnitas, não é? Não são tão. A Indonésia é um potentado, não é? Tem muita gente, mas. Enfim, não sei. Não penso que seja igual. E depois outros mais pequeninos ainda. Bom, portanto, a China tem que lidar, sobretudo, com o seu espaço vital. Ora, faz parte do espaço vital da China Taiwan,
e o Mar do Sul da China e as ilhas. Isto, meus senhores, é absolutamente irrecusável para a China. O tempo da China não é igual ao nosso. Nós temos um tempo que vem das eleições, que vem dos 4 aninhos de mandato. Estamos a trabalhar a menos de 4 anos, depois vamos-nos embora. É game over. Os chineses não. Os chineses têm todo o tempo do mundo. Até porque, os senhores reparem, os líderes chineses não capitalizam pessoalmente aquilo que é vitórias do seu mandato. Ninguém. Vocês não ouvem, tirando o endeusamento do Mao Tse-tung, que é um pai da Revolução, o resto não se fala muito em termos de liderança, quando é verdade, não é? Deng Xiaoping devia ser mais importante que o Mao Tse-tung, mas não são. E isto tem a ver com o comunismo, tem a ver com o nós comunista. Não sei se reparam, cada vez que se interroga o Partido Comunista Português, é comunista ainda. Cada vez que se interroga o Partido Comunista, os líderes do Partido Comunista, ele nunca diz, eu vou decidir isto. Diz, nós pensamos, nós achamos, nós fizemos, nós decidimos. Nós quem? O comitê. O comitê. Não somos nós. Não é o Sr. Trump. Não é o Sr. Macron em bicos de pés. Não é verdade? Lá não há bicos de pés. Há um coletivo que manda. E esta ideia é uma ideia que sobreleva ao tempo chinês. Se não for eu, é o meu sucessor. Temos tempo. Eu dou sempre o exemplo de Macau. Os nossos revolucionários de 25 de Abril, Grândola Vila Morena, a terra da prosperidade, acabou a descolonização, já. Foram à China e disseram, já. E os gajos, não. Os senhores ficam até 1999. Não, queremos abandonar imediatamente Macau, é entregue à China, é uma colónia fascista. Não, os senhores agora ficam aqui até 1999. Ou têm que saber connosco. E nós metemos o rabinho entre as pernas e ficamos. Morreu agora o último governador, lembram-se? Portanto, meus senhores, a China não tem pressa. A China tem objetivos dos quais não abdica, mas não tem pressa. E, portanto, vai conseguir ficar com Taiwan, vai conseguir ficar com o controle do Mar do Sul da China. E eu, se fosse aos americanos, que estão a fazer mal, os americanos estão a fazer mal nisto. É falta de antropologia. Estudem a antropologia da China. Fazia o seguinte, meus senhores, vamos negociar um tratado de longo prazo, 50 anos, para nós termos uma presença em Taiwan, o controle de Taiwan ser feito pelos senhores em termos marítimos, em termos das nossas coisas queremos um isolamento completo, porque são obviamente coisas que têm confidencialidade e que têm segredos, enfim, militares e tudo, e portanto não queremos espionagens aqui, queremos um período alargado para rentabilizar o nosso investimento e depois a seguir vamos embora. 50 anos é uma imensidão hoje em dia. É uma imensidão. E, portanto, é por aqui que vai a elasticidade chinesa. E eles aceitam. E eles negociam. Só que estão a querer à bruta. Vamos criar a independência unilateral e não sei o quê. Está tudo feito. Vejam, bom, se querem perceber a China, vejam o Kuomintang. Vejam a atitude do Kuomintang, que é uma atitude negocial, que é uma atitude... A China não pode abdicar de Taiwan. A China não pode abdicar de Taiwan. E é extraordinário que o Ocidente, o mesmo Ocidente, que reivindica a compra da Groenlândia, acha que a China é facínora quando ela reivindica a Ilha da Formosa. Isto é extraordinário, mas qual é o critério? Para os senhores é bom ter o Canadá, para os senhores é bom ter a Groenlândia, e para a China, que está em frente deles, não é bom recuperar a sua ilha de Taiwan. Então, está tudo doido, com população 100% chinesa, está tudo doido. Bom, e por conseguinte, a China tem que ter alguma gestão destas periferias e tem que, sobretudo, encontrar novos parceiros fora do seu mainland, como está a fazer, muito bem. A política de comprar portos e portos e portos, enfim, não deixa de ser perigosa, porque é uma ameaça naval, mas a política que tem tido em África está certa, é paulatina, é gradual, é consistente e é um território considerado res nullius e, portanto,
é mais fácil obter dali uma certa paz do que obter da América Latina uma certa paz no dia em que a América Latina seja reconquistada pela influência norte-americana, se é que vai ser. Bom, e dito isto, eu diria que já disse o essencial. Meus senhores, acho que estamos numa época muito complicada e, sobretudo, porque ninguém está a pensar em termos de convulsões tectónicas. E, portanto, como estamos num dia de alegria e de felicidade, eu lembro-vos dos vulcões que estão a acordar em Santorini, em Itália, no Campi Flegrei, no Peru, Yellowstone, e assim sucessivamente, e dizer-vos que não são só os homens que mandam no mundo. Preciso ter cuidado, não são só os homens que mandam no mundo. Os homens podem estragar muita coisa, os homens podem construir muita coisa, os homens podem modificar muita coisa, mas a última palavra não vai ser dos homens. Cuidado, juízo, e agora até para o ano que há mais carnaval.